primeiro-ministro. Peraí. Quem fala primeiro, etc. Quem fala primeiro? A ordem das duplas. Ah, sim. Quem vai falar primeiro? Lucas. Em segundo lugar, Bernardo. Da primeira oposição, quem vai falar primeiro? Manu. O Emanuel. Do primeiro governo, quem vai discursar primeiro? Primeiro Gabriel, depois Sadam. Da segunda oposição, Luiz. agora sim, primeiro-ministro, quando estiver pronto. Boa tarde, senhores e senhoras ouvintes, senhores e senhoras debatedores. É com prazer que eu, Lucas, represento a Casa Senatus neste debate para defender que esta casa, enquanto cidadão brasileiro, no segundo turno das eleições de 2018, entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL, votaria em Haddad 13 na urna. O primeiro ponto que nós temos que pensar é o que qual é o grande fantasma que atua contra a candidatura de Haddad e a favor da candidatura de Jair Bolsonaro. Esse fantasma é a corrupção, é o moralismo da política. É o moralismo que Jair Bolsonaro defende no PSL, partido que teve muito mais indiciados proporcionalmente do que o PT no escândalo do Petrolão, por exemplo. Partido que Bolsonaro, na época do escândalo do Petrolão, era do PP, o que teve mais indiciados. Partido de Bolsonaro que tinha funcionária fantasma em seu gabinete, a Val, que ao mesmo tempo que ganhava salário de assessora lá na Câmara, vendia açaí nas praias de Niterói. Partido de Bolsonaro que defende a moralização, mas que deixou de declarar imóveis em valores milionários. E também Bolsonaro, aquele que ganhava auxílio moradia, assim como seu filho Eduardo, que também era deputado federal, sendo que ambos tinham a sua própria casa e, portanto, ganhavam esse auxílio como um bônus salarial. Este é Bolsonaro, aquele que defende a falsa moralização, porque ele é um falso moralista. De outro lado, nós temos que pensar também que Bolsonaro é aquele que defende o governo militar, chegando a dizer, inclusive, que não houve corrupção no governo militar, mas nós sabemos que no governo militar, conforme relatórios da Comissão da Verdade, houve sim uma série de superfaturamentos, houve enriquecimento ilícito de militares, e tudo isso foi amplamente publicado e divulgado nos relatórios da Comissão da Verdade que investigou aquele período. Assim, o que fica claro é que Bolsonaro ele é um falso moralista. Ele se aproveita de um preconceito, de uma ideia de que o PT é um partido mais corrupto, sendo que não o é o mais corrupto, para poder enganar a população e tirar voz da população. E aqui eu entro na questão da suposta corrupção do PT. E, de fato, o PT, assim como todos os outros partidos, teve membros indiciados, teve membros condenados por corrupção. Agora, o que nós temos que lembrar é que o PT foi o primeiro partido a permitir que a corrupção fosse devidamente investigada e combatida em seu governo. Nós temos que lembrar que o nome dado ao Procurador-Geral da República no governo de Fernando Henrique Cardoso era Engavetador-Geral da República, enquanto que Dilma Rousseff, mesmo aconselhada várias vezes a retirar Rodrigo Janot do cargo de Procurador-Geral, manteve Rodrigo Janot no cargo de Procurador-Geral, mesmo ele indiciando e denunciando pessoas do próprio partido do PT. Assim, o PT de fato permitiu uma investigação dos escândalos, dos casos de corrupção, mesmo de seus membros. Ele nunca obstruiu a justiça.
Mas essa ideia fica na população, essa ideia de que o PT é corrupto, de que o PT é imoral, fica na população de modo geral? Porque o PT foi o primeiro partido que olhou para o povo. E aqui eu me refiro ao povo pobre, o povo sem condição, o povo que realmente precisa de um Estado para ajudá-lo, precisa de um Estado para desenvolvê-lo. O PT foi o partido que mais desenvolveu programas sociais em nossa nação. Eu convido os senhores a pensar em programas sociais que nós temos: Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, FIES, ProUni, Luz para Todos. Todos esses e muitos outros foi o PT quem fez, o PT que estabeleceu nas formas que eles são hoje. É por isso que o PT, pensando no pobre, leva esses preconceitos. Da mesma forma, nós temos que pensar que o governo Haddad não só vive de passado, mas ele também vive de presente. O governo Haddad defende uma reforma tributária de modo que o rico passe a pagar efetivamente mais proporcionalmente de imposto do que o pobre. Ele defende uma tributação efetivamente progressiva e não uma tributação falsamente progressiva, nos modos que é feita. Antes de continuar, deputada. E a questão do fato do PT ter se associado com um grande capital para fazer explorações na África, por exemplo, e se beneficiado disso? Obrigado, deputada. Bom, o que acontece é o seguinte: em nenhum momento nós dizemos que o PT não se associa ao capital. Aliás, essa é uma inverdade, assim como outras, e eu vou apresentar nesse ponto ainda no meu discurso, que é colocada contra o PT, de que o PT seria socialista. Mas não, o PT não é socialista. O PT defende, sim, o desenvolvimento do capital, mas sem deixar de lado o povo pobre, sofredor e trabalhador. Não é inconsistente, não é inviável que você tenha um desenvolvimento de capital, um desenvolvimento contra um apoio do pobre, um apoio do trabalhador. O PT faz as duas coisas. Continuando, o governo Haddad promete estabelecer progressivamente de que 10% do PIB seja destinado à educação. E aí os senhores podem perguntar como ele vai fazer isso sem revogar a PEC do teto dos gastos. Mas ele já, em sinal claro de apoio para Ciro Gomes, ele já assinou que irá revogar a PEC do teto, assim como outras reformas perversas feitas pelo governo Temer, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que coloca situações como uma mulher grávida gestante poder amamentar em local insalubre, para não dizer outras questões envolvendo, por exemplo, jornada de trabalho, enfim. O PT defende valorização de rádios comunitárias, o PT defende mais investimento no SUS. E isso é diferente do que o Bolsonaro defende, quando ele tem, por exemplo, um vice-presidente que diz que o 13º é um erro. E aqui eu entro, então, no meu terceiro ponto, que é um outro sustentáculo da candidatura de Bolsonaro e que deve ser deixado de lado, que nós devemos votar em Haddad. A candidatura de Bolsonaro ela é muito sustentada por uma ideia preconceituosa e autoritária. Muitos dos eleitores de Bolsonaro agem com uma forma de reproduzir preconceitos esses que estão espelhados em seu candidato. Nós tivemos 50 ataques confirmados contra opositores, pessoas que não votam em Bolsonaro. Isso mostra o autoritarismo que está enraizado naquela candidatura. Nós temos o vice dele falando não só contra minorias, falando de embranquecimento da raça, quando ele se referiu ao Neto, mas também falando de autogolpe. Nós temos um machismo, uma campanha falsa antipetista enraizada, sendo que nós temos, de fato, o PT um partido do povo, um partido que defende o povo, contra a candidatura de Bolsonaro, que tem todas as suas perversidades e outras questões que meu colega irá abordar. Muito obrigado. Mas eu gostaria agora de chamar a líder da oposição para iniciar a oposição à moção.
boa tarde a todos. Meu nome é Manuela Ribeiro e eu estou aqui hoje para representar a UFMG nessa incrível final. Bom, uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que o PT causou o momento político em que estamos. Por quê? Meu primeiro ponto será o seguinte: a soberba do PT em tentar destruir qualquer outra possível liderança política no país é o que causou o momento social em que estamos vivendo. Como? Bom, um texto muito bom que se encontra no Facebook do nosso querido CD, que participa da comunidade de debates, fala sobre quantas vezes o PT chamou outros candidatos de fascista antes de Bolsonaro. Muitos. O PT, inclusive, chegou a chamar Marina Silva de uma candidata fascista. O PT criou um clima de instabilidade, um clima de muito medo. E ele destruiu qualquer possível liderança progressista, qualquer possível liderança de direita e também de esquerda que pudesse competir com Lula, que pudesse competir com qualquer outro candidato. E agora ele está pagando pelo que fez. Não só isso, mas essa soberba da esquerda do PT gerou também uma soberba social da esquerda em geral. Por quê? Quando eu participei por muito tempo do centro acadêmico e quando eu entrei na faculdade eu tinha medo de falar. Por que eu tinha medo de falar? A esquerda acadêmica tem um discurso muito pronto, um discurso intelectual, onde qualquer coisa que você tenta falar que sai um pouco dessa comunidade acadêmica é considerado como errado. E não é discutido, não é explicado, é rechaçado. Por exemplo, eu tenho um amigo que um dia falou sobre o lado negro da força. O centro acadêmico inteiro se juntou para falar que ele estava sendo racista. Ninguém explicou para ele por quê. Ninguém conseguiu falar para ele o porquê. Só falaram, sai, você está sendo racista. E tentaram expulsá-lo da situação em que estávamos. Essa situação de sai hétero, sai macho, sai tudo, a gente tem que considerar o contexto histórico que nosso país vive. A gente é uma população ainda muito conservadora e a gente não pode quebrar com isso apenas com um discurso que bate na tradição, bate nas pessoas que estão aqui, não deixa o que elas falem e não fala para elas que elas estão erradas. O que o Bolsonaro traz? Ele traz um grito sufocado de pessoas que perderam essa liberdade de falar e de discutir. O que o Bolsonaro traz como primeira página de seu plano de governo? Uma defesa da liberdade, que foi tomada do discurso por esquerda, pela soberba da esquerda atual brasileira. Além disso, é muito saudável para a democracia que estamos vivendo uma alternância de poder, considerando tudo isso que o PT causou. O PT já está há mais de 12 anos no governo, ele se uniu com a elite, com coligações que foram ruins para o povo, e inclusive colocou Michel Temer de seu vice e agora o acusa de golpista. O PT trouxe todos os problemas que enfrenta para ele mesmo. Vou falar agora sobre o Mensalão. Bom, o Mensalão foi um escândalo que explodiu no Brasil, onde o governo do PT foi acusado, comprovadamente, comprou votos de parlamentares para ajudar na sua governabilidade. E não houve, pior do que isso, não houve um retorno palpável da população. Se tivesse comprado votos, mas feito realmente nos 12 anos de poder, políticas boas para a população, mas não o fez. A população se sentiu largada no final de governo com essa crise de desemprego que vivemos atualmente, por exemplo. Um outro exemplo é a Lava Jato, onde o grande capital, participando da política do PT e comprando o governo, conseguiu investir com empresas como a Odebrecht na África. Isso meu colega vai explicar porque é muito ruim para a política exterior. Outra coisa que eu queria falar é que tem uma premissa muito errada da primeira bancada de defesa. A premissa deles é que a população é hiperracional. A premissa deles é que a população quer olhar para os dados do partido do Bolsonaro e falar, esses daí são corruptos. A população não é hiperracional. E quem demonstra isso é a economia comportamental. A gente tem uma noção de que as pessoas agem só pela racionalidade, apenas por uma lógica completa, difusa e perfeita. As pessoas não são assim. As pessoas têm uma percepção social que é criada muito pela mídia, sim. As pessoas têm uma percepção social que é criada pela cultura em que vivem. E a percepção social não é que o partido do Bolsonaro é corrupto, pelo contrário. A percepção que temos é que o PT é um partido corrupto. É que o líder do PT agora está na cadeia justamente. Essa percepção. Não existe a hiperracionalidade de olhar para a política do jeito que os senhores tratam. E o que isso traz? Primeiro, uma indignação da população que acha que está sendo passada para trás. Se você eleger o PT de novo, você está corroborando com essa situação. Se você eleger o PT de novo, você está aceitando que você caia do cavalo. Você está votando naquilo que pode te prejudicar. É uma repulsa ao sistema político gerado por causa dessa corrupção altamente associada ao PT. Aonde? No social coletivo. É essa percepção da sociedade. Além disso, isso gera uma lógica de medo, que é muito importante da gente falar.
Antes de você dar o ponto de formação do senhor. Senhora deputada, o deputado trouxe aqui ataques de violência física que aconteceram contra militantes opositores ao deputado Bolsonaro. A senhora trouxe que a alternância de poderes é bom. Ela é boa, mesmo que arrisque a vida de minorias? Sabe por que o Bolsonaro não vai arriscar a vida de minorias? E agora eu vou pro meu segundo ponto, porque o Bolsonaro vai fortalecer o que o PT enfraqueceu, que é a força da lei, o império da lei e a força do direito. Isso foi muito enfraquecido no governo do PT. Por quê? Por causa da percepção social do crime. Vou falar um pouco sobre isso. Na teoria de economia comportamental, também há uma teoria que fala de por que as pessoas cometem crime. Há alguns fatores. 1. A chance de ser descoberto. E 2. A chance de ser condenado se descoberto. E 3. A percepção social desse crime como condenável. O que acontece? Se você elegeu o PT de novo, você está falando que está tudo bem ser corrupto. Tá tudo bem cometer crimes. Esse partido que fez tanta besteira noticiada e que tá no inconsciente e no consciente das pessoas, vai lá pro poder de novo, vai governar e vai continuar passando a perna nas pessoas. Isso enfraquece o direito. Por quê? Porque há uma percepção coletiva de que tá tudo bem cometer crimes. Há uma percepção coletiva de que o direito não funciona. O direito é uma instituição quebrada. Isso cria uma grande situação de medo, que é o terceiro motivo, desculpa, que leva as pessoas a votarem no Bolsonaro. Elas têm medo, elas agem com insegurança. E eu queria entrar, por fim, num último motivo, que é o motivo de como que isso desregulariza as questões internas. Quando há um nível de desconfiança muito grande entre a população duvida de si mesma. Eu duvido do meu igual, eu duvido das pessoas com quem eu convivo. Por quê? Porque não há honestidade nas relações. Pelo menos essa é a percepção social que o PT passa. Nós somos um país de corruptos, um país de criminosos. Isso diminui, por exemplo, a confiabilidade que você tem para fazer um contrato. Como que eu vou fazer um contrato se a pessoa que eu estou negociando vem de um país onde todo mundo é corrupto? Isso é ruim em níveis internacionais e em níveis internos e nacionais. Por quê? Porque você acha que está todo mundo agindo como o PT está agindo, com oportunismo. Você acha que está todo mundo querendo te prejudicar. E o que isso causa? Isso causa um aumento de juros, por exemplo. As pessoas estão tentando se prevalecer, se ressalvar, porque há um nível muito difícil de tentativa de confiança da sociedade. Isso é causado por causa de uma ideologia coletiva, que foi, em muito, causado pelo governo do PT. É por isso que essa casa, sem dúvida, vai votar no segundo turno por Jair Bolsonaro. E é melhor Jair se acostumando. Para complementar o caso do primeiro governo, a mesa gostaria de chamar o vice-primeiro-ministro. Boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo, represento aqui os Senados e prosseguirei rapidamente com o meu discurso. Eu gostaria de começar retomando uma das últimas coisas que a senhora deputada Emanuela falou, que é Bolsonaro fortalecerá o direito. Senhores, como meu colega muito bem apresentou, o PT durante o seu governo permitiu que as investigações contra a corrupção fossem feitas de forma extensiva. O Lula, presidente do partido durante 8 dos seus anos no governo, está preso. Delcídio do Amaral foi afastado enquanto o PT ainda estava no governo. Como nós falamos que o direito não teve força no governo petista. Como nós falamos que o direito está enfraquecido. Se Sérgio Moro atuou durante o governo do direito, se Rodrigo Janot estava lá, se o STF proferiu decisões contra o PT, o direito funciona, senhores. Não tanto quanto gostaríamos, claro, mas esse é um problema do Brasil, não é um problema do PT. O PT fortaleceu isso. E alguns pontos que têm que ser retomados. A senhora Manu também faz um ponto de informação e pergunta sobre o PT apoiando o grande capital na África. Essa casa é o cidadão brasileiro. Queremos ver as nossas empresas na África. Queremos ver os nossos produtos sendo vendidos. Queremos ver as nossas exportações aumentarem, porque isso é renda na família brasileira. Isso é comida na mesa, senhores. E por isso apoiamos também o PT. Mas falemos de Bolsonaro. Meu colega muito bem disse, há 2 pilares que sustentam sua candidatura, já pouco sustentável. Corrupção, que já foi muito bem exposta aqui, que o PT foi um partido que agiu contra a corrupção. Teve corruptos? Claro, mas eles foram afastados, eles foram presos e o PT permitiu a Lava Jato. Mas falemos agora de economia. Bolsonaro vai nos tirar da crise? Será? Acredito que não. Falemos então, como a senhora Manu trouxe aqui, o internacional, falta de confiança no Brasil. Como negociar com o Brasil se o Brasil é desonesto? Bom, vamos ver o que Bolsonaro fala sobre como o Brasil deve negociar com os demais. Bolsonaro prega o alinhamento com os Estados Unidos. Atualmente, é um momento em que Estados Unidos e China estão em guerra comercial. Por que isso é ruim? Porque Estados Unidos e China são 2 dos nossos 3 maiores parceiros comerciais.
Se nós escolhemos automaticamente os Estados Unidos, nosso terceiro maior parceiro comercial, nós cortamos boa parte das nossas relações com a China, nosso segundo maior parceiro comercial. E por que cortamos essas relações em vez de simplesmente preferir outras? Porque Bolsonaro foi o primeiro parlamentar brasileiro desde 1979 a ir a Taiwan e proferir discursos pró-Taiwan. Para os senhores que não sabem, Taiwan foi uma república separada da China durante o golpe de Mao Tse-tung e Taiwan ainda se prega como a China verdadeira. A China tem uma política de China única e Xi Jinping, presidente da China, já disse que preocupa ele ter um candidato à presidência do Brasil que apoie Taiwan, porque isso ofende os ideais e as ideias chinesas. Então já temos um indicativo claro de que a China se afastaria do Brasil ou que pelo menos não se aproximaria mais. Isso é ruim para a nossa economia. Isso é o nosso segundo maior parceiro econômico falando que não quer mais lidar conosco por causa de um presidenciável irresponsável que não deveria estar nessa posição. Continuemos. Bolsonaro também prega que a embaixada brasileira tem que ser passada para Jerusalém. Senhores, passar a embaixada brasileira para Jerusalém é um problema sério, porque significa que o Brasil reconhece a reivindicação de Israel sobre Jerusalém. Reconhecer a reivindicação de Israel é não reconhecer a reivindicação da Palestina e dos árabes. E Jerusalém é uma cidade santa para todos eles. Quem são os árabes? Eu digo, OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Os senhores não gostaram da paralisação dos caminhoneiros? Experimentem isso durante um mandato e não durante 2 meses. Isso é péssimo. Bolsonaro vai recuperar a economia? Como? Se não vamos ter combustível, se não vamos ter comida, se não vamos ter o nosso segundo maior parceiro comercial. A economia brasileira vai para a vala com Bolsonaro. Retaliação dos árabes seria aumento dos combustíveis, o que aumenta o preço dos produtos brasileiros aqui dentro e no exterior, aumento do preço das exportações, produto brasileiro perde competitividade, empresas brasileiras não vendem mais para o exterior. Isso acaba com o lucro das empresas e acaba também com o dinheiro que elas têm para pagar salário. Isso é menos emprego para o brasileiro. Haddad não faz isso. O que Haddad faz para a política externa, eu digo para vocês, retoma a autonomia pela diversificação do governo Lula, que funcionou. A autonomia é essa que fez com que o Brasil fosse protagonista dos BRICS, criasse a Unasul com os países do Bloco Sul, criasse o Mercosul. Isso tudo é muito expressivo e eu já explico por quê, mas primeiro, senhora deputada... O PT nunca fez autocrítica, nunca falou sobre corrupção de direito e essa ideologia subsiste na sociedade. Como que o senhor fala que o direito não foi prejudicado quando o plano de governo fala que Lula é a ideia? Entendi o seu ponto, muito obrigado, senhora deputada. Lula pode ser a ideia porque Lula é um símbolo. Lula não começou a existir junto com o mensalão. Lula é um sindicalista de expressividade desde a ditadura militar. Lula já lutou mais pelo Brasil do que Bolsonaro fez em seus 30 anos de Congresso Nacional. Por favor, senhora deputada, a senhora também. O senhor disse que o PT investigou os casos de corrupção e etc. Mas não seria essa uma obrigação que ele não teria como evitar, já que os poderes são autônomos e o judiciário Entendi o seu ponto, muito obrigado, senhora deputada. Sim, exatamente. Mas o Brasil, como nós muito bem sabemos, não é um país notório durante os seus anos de existência por respeitar a Constituição, mas o PT respeitou o STF, respeitou o Judiciário, respeitou o Sérgio Moro, permitiu que Delcídio fosse afastado, que Lula fosse preso, tudo isso aconteceu, senhora. E continuemos. Fora a economia externa, vamos falar de economia interna. Quem é o ministro da Economia proposto por Bolsonaro? Paulo Guedes. Paulo Guedes, da Escola de Chicago, quer capital externo no Brasil. Ele quer trazer capital externo porque, como os senhores tentarão falar, não temos dinheiro, não conseguimos bancar os nossos projetos. Vamos trazer dinheiro de fora, pagamos as coisas que precisamos aqui e ótimo, bola pra frente. Mas como a senhora deputada Manu falou, quem confia no Brasil? Esse é o problema do capital externo, ele é instável. Entra o dinheiro aqui, vem um boato, vem mais uma delação premiada, vem mais uma coisa assim, o dinheiro some. E é da noite pro dia. Se eu tenho investimentos em um país e eu acho que a economia daquele país vai piorar, eu não preciso de provas. Se eu acho, eu tiro meu dinheiro. Como colocar um super liberal como Paulo Guedes no governo de um país que já não tem confiança? E pior ainda, como fazer essa economia que depende de confiança se com a política externa de Bolsonaro nós estamos esfaqueando nosso segundo maior parceiro comercial e estamos esfaqueando os países produtores de petróleo? Não funciona para a economia externa, não funciona para a economia interna. Senhores, fora isso, como meu colega trouxe, com relação à economia, o PT não é comunista. Isso é uma mentira e é um ótimo motivo para se votar em Fernando Haddad. Por quê? Porque, senhores, um programa exemplar, Bolsa Família. Bolsa Família é um programa bem pensado que não é comunista, não é pura distribuição de renda, é distribuição de consumo. É gente comprando no mercado, é gente gerando emprego, porque dá lucro para as empresas, dá lucro para as indústrias, e isso estimula toda a economia brasileira. Ah, mas isso é comunista. Sabe quem fez isso também? Estados Unidos no pós-crise de 29, quando eles contratavam pessoas para furar buracos, tapar buracos, furar buracos, tapar buracos. O PT, além de dar o dinheiro para as pessoas, exige que elas coloquem as crianças na escola, gerando profissionais mais qualificados para a gente no futuro. Além disso, Fernando Haddad quer dar 10% do PIB para a educação.
Isso, senhores, é um passado aceitável para o Brasil e é um futuro mais brilhante. Com a política externa que Fernando Haddad propõe, nós temos de novo um contato com os BRICS, China, Rússia, Índia, nós temos de novo um contato com o Mercosul, e mesmo que essa política não dê certo, e dará, porque Fernando Haddad é competente, nós não temos o colapso do nosso país, como teríamos com Jair Bolsonaro, e por isso eu voto nele. Muito obrigado. Para estender o caso da oposição, a mesa gostaria de chamar o vice-líder da oposição. Uma boa tarde a todos, meu nome é Luca Gabriel, sou estudante de Economia da UFMG. Para mim é uma grande honra estar aqui mais uma vez nesse auditório para uma final, dessa vez para debater um tema com o qual eu me sinto muito mais confortável, eu confesso, nada contra o funk. Mas bem, eu gostaria de fazer uma pequena pausa nesse debate que tem as emoções muito caloradas e trazer um pouco mais de bagagem conteudista para ele. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a moção. A leitura da moção nos solicita duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, requer da gente entender as atribuições de um governo presidencial. E isso é importante porque afasta aqui os argumentos de que Haddad foi um bom ministro, um bom prefeito, porque são atribuições categoricamente diferentes das que ele exerceu naquele mandato, das que ele vai exercer na presidência. O que me leva ao meu segundo ponto, a segunda implicação da moção, que é nós temos que ser o mais comparativo possíveis entre os candidatos nessas atribuições. As principais delas, economia, política externa e governabilidade. Eu vou passar pelas três e dizer porque nas três Bolsonaro ganha essa disputa. Em primeiro lugar, a economia. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma análise histórica da política econômica do PT. Passando em primeiro lugar por Lula 1. Foi um governo amplamente liberal, que apesar do que a imagem da população tende a entender, foi um governo que respeitou a inflação, respeitou os gastos do governo e que deu certo. Até que, em Lula 2, há uma mudança da política econômica, o governo passa a ser mais heterodoxo, o que isso significa? Que ele passa a ser mais desenvolvimentista, a ideia de que o Estado tem que promover o desenvolvimento e atuar na economia e financiar grandes empresas públicas, e isso se estende aos governos Dilma 1 e Dilma 2. O que isso acarreta? Estoura a bolha de consumo interna no governo Dilma. A crise do governo Dilma foi proporcionada exatamente pelas políticas do governo de Lula 1, que estimulou o consumo interno, porque assim a gente vai se beneficiar da crise, a gente não vai sentir a crise, a gente só vai sentir uma marolinha. Não foi isso, estourou em Dilma 2, no governo da Dilma, causando uma ampla insatisfação social e piorando o país vertiginosamente. O PIB reduziu, a inflação continuou subindo, a dívida externa brasileira subiu, o que promove uma alta da taxa de juros, o que gera menos crédito para a população, já que o dinheiro fica mais caro de ser tomado em empréstimo, o que gera um desestímulo à economia. Não à toa, essa é tida como uma das piores crises da história brasileira. Isso por si só já deveria ser um motivo forte para nós não queremos votar no PT, exatamente fazendo uma analogia ao que a deputada Emanuela falou sobre o medo da população, o medo que instiga a população e faz ela votar contra esse partido que destruiu o Brasil em muitas formas. Mas esse medo não é à toa, é um medo justificado, porque o programa econômico do Fernando Haddad para essas eleições bebe muito desse programa passado, desenvolvimentista, de um Estado atuante e promotor. E isso pode ser visto amplamente no seu plano de governo, quando ele fala de retomar os investimentos públicos, retomar obras públicas, subsidiar a produção agrícola, industrial, com recursos públicos. E por que isso é problemático? Porque quando você nega a crise fiscal, nega que o Estado está deficitário e, portanto, gasta mais do que arrecada, quando você renega a PEC do teto de gastos, como já apontou o primeiro-ministro, você cria um problema enorme, porque você gera desconfiança do mercado, dos cidadãos, dos investidores, você afasta dinheiro do Brasil, manda para bem longe da gente.
Isso é comprovado pelas pesquisas das empresas de investimento, como a XP, a BTG, que o Haddad causa medo nas pessoas, medo nos agentes econômicos, medo nos cidadãos, nos investidores, nos empresários. É ruim para todo mundo, porque nós teremos menos emprego, menos renda, uma inflação cada vez mais alta. Isso prejudica especialmente os mais pobres, que não tem como se defender dessa inflação, que durante todo o governo do PT apenas subiu e, mais uma vez, os indicadores apontam que irão subir ainda mais. Mas então, o deputado diz que o povo pobre precisa do Estado para ajudá-lo. A melhor forma de ajudar é exatamente criando um cenário de segurança econômica, atraindo investimentos, que é exatamente o contrário do que o PT propõe. Porque o PT, depois do resultado do primeiro turno, partindo para o segundo turno, ele poderia guinar para o centro, ele poderia convidar um ministro da Economia mais ponderado. Inclusive, há uma campanha nas redes sociais chamada Haddad chama o Meirelles, exatamente para ele chamar o Meirelles para ministro da Fazenda, para que ele possa dar um ar mais sóbrio para a economia do Brasil. E o que o PT faz? Ele se volta para a ideologia dura do partido, que é de uma esquerda forte, de um Estado atuando no desenvolvimento, mesmo em um cenário que indica que isso não pode ser feito e não deveria ser feito, porque prejudica todo mundo. Por outro lado, ao contrário, que promove, então, o programa do Bolsonaro, com o Paulo Guedes enquanto ministro da Fazenda, caso seja eleito. Um programa muito mais sóbrio, que entende o contexto momentâneo do Brasil e que trabalha em cima disso. E ainda que as propostas de fato não tenham sido divulgadas, tem uma ideologia muito mais liberal e isso é muito bem visto. A Bovespa, a Bolsa de Valores brasileira, subiu vertiginosamente. Isso significa, especialmente depois dos resultados do primeiro turno, o que isso implica? Análises mais otimistas para o Brasil, que é exatamente o contrário do que pinta o último deputado que me antecedeu, de que o Brasil vai se tornar, de certa forma, vulnerável aos investimentos externos. Na verdade, não, há um clima de otimismo muito forte, porque há uma grande chance de nós retomarmos renda, emprego e garantir que as pessoas tenham mais acesso a bens, produtos, serviços, o que implica diretamente mais qualidade de vida para a população. Pois não, deputado? Senhor deputado, qual a segurança que o Bolsonaro vai trazer economicamente, considerando que volta e meia ele diverge do seu próprio ministro da Fazenda e do seu próprio vice-presidente? Deputada, em primeiro lugar, há esperança sim, como eu disse, o Bovespa subiu vertiginosamente após a eleição do Bolsonaro, que há sim uma confiança das pessoas nisso. Em segundo lugar, o Bolsonaro já afirmou também que não irá divergir do Paulo Guedes naquilo que ele quiser. Segundo, política externa. O PT prega a aproximação dos países pequenos, América Latina e África. E isso, em primeiro lugar, é ruim por si só, porque grande parte dos países que o PT se aproxima, como disse a minha colega, são ditaduras. E isso é simbolicamente um problema. Em segundo lugar, é pragmaticamente ruim, porque os países dão calote no Brasil, especialmente em um contexto em que nós não podemos nos dar ao luxo de perder dinheiro para esses países. Ao contrário, Bolsonaro prega a aproximação dos países grandes, de uma forma semelhante ao que implementou o governo Temer assim que assumiu e que tem sido reconhecidamente melhor para a economia, para a política externa brasileira. E o terceiro ponto, a governabilidade. Nós temos uma Câmara e Senado eleitos que têm amplamente a maioria conservadora, uma maioria que seria base do governo de Bolsonaro. E, por outro lado, enquanto o PT teve oposição no governo e teria, caso eleito, o que aconteceu? Em primeiro lugar, o mensalão, que já foi abordado pela minha colega deputada. Em segundo lugar, ele não conseguiu governar no governo da Dilma, gerando o impeachment. Então, a governabilidade garante que o governo funcione, que as leis passem, que o Congresso não seja congelado. Então, o que nós queremos dizer aqui é que desçam do palanque de superioridade moral. Votem sim Bolsonaro 17. Quando quiser. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Gabriel, sou estudante de Direito da Faculdade Nacional de Direito e gostaria de estender meus cumprimentos à bancada de defesa, à bancada de oposição, essa maravilhosa mesa edificadora e a magnífica plateia que aqui nos acompanha. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que o nosso voto é um voto crítico em Fernando Haddad. Bom, para explicar isso, a gente vai trazer um conceito de teoria política, que é flip-flop e learning. Flip-flop
O learning é quando você aprende, é um aprendizado com seus erros. O flip-flop é quando você muda de opinião só para conseguir o que você quer. O Fernando Haddad tem convergido ao centro. O PT tem aprendido sim com os erros. A deputada Manuela trouxe que o PT não faz autocrítica, mas recentemente o PT reviu a sua proposta de constituinte, que efetivamente era ruim, tem revisto sua posição sobre a Previdência, tem revisto a seu posicionamento, que já chamou a Venezuela, por exemplo, de ditadura. Então, a gente vê que existe uma convergência para o centro. E em momentos de polarização, é muito melhor que a gente eleja alguém do centro e não do extremo, como é Jair Bolsonaro. Inclusive, Jair Bolsonaro é a própria personificação do flip-flop. Ele sempre foi um estatista. Ele sempre votou contra pautas liberais, inclusive contra o Plano Real. E hoje, ele vem me trazer um ministro da Economia, Paulo Guedes, um Chicago Boy, para que ele vai liberalizar a economia inteira. Bom, a deputada Manuela então trouxe que a população está sendo passada para trás pelo PT. Na verdade, ela está sendo passada para trás pelo Bolsonaro, que não tem claridade no que ele propõe. Essas divergências internas da campanha dele denotam que a gente não sabe o que a gente elegeria. Paulo Guedes, por exemplo, trouxe a proposta de 20% da alíquota do imposto de renda. Paulo Guedes trouxe privatização irrestrita. Logo em seguida vem o Bolsonaro e fala, olha, não vamos privatizar a Petrobras então cai as ações do Brasil. A gente não sabe com o que a gente está lidando. Ele inclusive fala que a privatização brasileira é para arrecadar R$1 trilhão e a gente vai conseguir assim quitar a dívida pública. Entretanto, a gente precisaria de pelo menos 6 meses só para levantar esses ativos e não se sabe quanto tempo para efetivamente conseguir vender isso. Ou seja, é uma proposta completamente irreal. Bom, outra coisa, ele também diverte do seu próprio vice-presidente. Se o Bolsonaro cai, que agora está virando uma facilidade de derrubar presidente nesse país, a gente consegue colocar o Mourão ali, a gente sabe o que ele vai pedir? Não sabemos. A divergência completa em relação ao Bolsonaro. O PT, com o processo de learning, aprendeu a não colocar um vice como Temer e hoje tem Manuela Dávila como vice. Bom, isso é importante trazer por quê? Porque o Bolsonaro ele prega o que James Hunter chamou de guerras culturais. Essas guerras culturais são o seguinte: você pega pautas morais, pautas sensíveis para a sociedade, como por exemplo, porte de armas, casamento homossexual, e joga isso para o debate público. E aí você cria uma cortina de fumaça para aprovar tudo que você quer por trás. O Bolsonaro, e a gente não sabe necessariamente, inclusive, o que ele quer aprovar. Seria um voto dado de confiança para um candidato que ele pode, inclusive, piorar o nosso sistema democrático. Só falando sobre a autocrítica do PT que mudou seu posicionamento. Bolsonaro não pode ter mudado seu pensamento e agora tornou-se liberal? Eu acredito que não. Se ele diverge do próprio ministro da Economia dele, liberal, em quase todos os pontos, eu acredito que essa não é uma autocrítica, é um flip-flop do próprio candidato. E outro ponto extremamente importante aqui de trazer é sobre a questão do militarismo. O Jair Bolsonaro é um ex-capitão do Exército, tem como vice um general do Exército e já deu em diversas declarações dizendo que metade dos seus ministros serão alta patente do Exército. Bom, existe uma corrente institucionalista dentro dos Estados Unidos que ela trata o seguinte: se você tem instituições fortes, você aguenta o autoritarismo. Se a sua democracia é bem consolidada, se a sua democracia não sofre ataques o tempo todo, você consegue manter o aspecto democrático dela. E não é isso que acontece com a nossa democracia. A nossa democracia é uma democracia jovem. É uma democracia que constantemente se questiona sobre o seu pacto constitucional, que constantemente questiona sobre suas relações sociais, sobre a própria confiança nas instituições. Existe uma regra de ouro no próprio jogo democrático, como traz Conrado Hübner Mendes, que é a seguinte: essa regra informal é a seguinte: se você perde, se você ganha, você tem que aceitar o resultado. E outra delas é que, mesmo que você não acredite naquele resultado, você jamais demonstre, em hipótese alguma, tão veementemente, que aquilo possa descredibilizar todas as instituições democráticas. Quando o Bolsonaro critica as urnas eletrônicas, antes mesmo do próprio pleito, ele está atacando o nosso próprio sistema democrático. Quando ele diz que ele não aceita que ele não seja o eleito, ele está atacando o próprio processo democrático. Eleger Bolsonaro, votar em Bolsonaro, é votar numa bomba relógio. O PT, como eu já disse, ele aprendeu com esse tipo de conduta e tem efetivamente mudado a sua forma de fazer política. O Conrado Hübner também, ele traz os tipos de violência. E o Bolsonaro, ele justifica a violência quando ele inspira e instiga ela e remete como um símbolo, como uma ideia de que é uma carta em branco para você fazer o que você quiser com minorias. Como já foi trazido pelos primeiros deputados da bancada de defesa, da quantidade de ataques que ocorreram logo disso.
quando ele vai a plenário da nossa democracia e faz alusão à brilhante Ustra, isso é um desrespeito a nós. A gente, em outros países da América Latina que viram semelhante ditadura, eles disseram, ni olvido e ni perdão, sem esquecer e sem perdoar. Eles discutiram sobre a ditadura. A gente não tem medo de autoritarismo. Por isso pessoas ainda cogitam votar em Jair Bolsonaro, achando que ele não vai ter uma escalada autoritária. Sim, deputado. Deputado, o senhor falou do learning. Jair Bolsonaro já claramente demonstrou muito mais presidenciável nas suas declarações recentemente, botando panos quentes nas declarações de General Mourão e tudo mais. Já entendi o seu ponto, senhor deputado. Mas ele só corrobora o meu ponto. De que existe uma divergência interna dentro dessa chapa que ela não é superável da forma como tem sido dito. O Bolsonaro disse que não entende de economia, que vai sempre acatar o Paulo Guedes. Só que aí o Paulo Guedes fala uma coisa e ele fala, não, na verdade não é bem assim. A gente vai estar adismando de alguém que tem a caneta e que daqui a pouco, se o Paulo Guedes sair, ele não tem o plano B. O posto Ipiranga vai embora. E outro ponto é que, em relação aos freios e contrapesos. Bom, o Bolsonaro hoje, ele conseguiu efetivamente eleger a maioria do Congresso. E esse Congresso, ele vai aprovar o que quer que Bolsonaro queira. Vamos dizer assim. Ele vai ter que negociar, obviamente, mas muito menos do que Fernando Haddad deveria. Então, portanto, o Bolsonaro, a gente não sabe o que ele quer, como eu já demonstrei adiante, e ele vai aprovar tudo que a gente não sabe que ele quer. Seria mais ou menos dar um cheque em branco para alguém fazer o que ele quisesse com a nossa democracia, com os nossos direitos sociais, com a nossa própria vida. O Haddad, ele vai ser forçado a negociar, ele vai ser forçado a dialogar. É mais difícil, inclusive, é mais fácil, inclusive, ser oposição a ele. E como disse Saramago, a menina de óculos escuros, o medo cega. Mas com a devida licença poética a Belchior, eu quero dizer, a gente deve abrir os olhos e votar em Fernando Haddad, para que o sinal não esteja fechado para nós, que somos jovens. Obrigado. Mas eu gostaria agora de chamar a extensão da oposição. Tá, chegou a 29, quase 30, tá torcendo assim. Boa tarde a todos, boa tarde, bancada de defesa, boa tarde, bancada de oposição. Meu nome é Luiz Simeone, sou estudante de Direito da UFRJ e é um prazer enorme ter tantas pessoas ouvindo o que eu tenho a falar aqui hoje. Bem, meu primeiro ponto que eu vou entrar para defender a candidatura do candidato à presidência, Jair Bolsonaro, é que a democracia está funcionando. A aprovação do eleitor no último domingo provou que o Brasil tem sim o poder de voto e ele escolheu um partido. Ficou bem claro que ele escolheu um lado. E esse lado foi o lado de Jair Bolsonaro. Mas mais que isso, não só a resposta nas urnas que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar do poder de Bolsonaro de conseguir atingir a população. A população nas redes sociais. Senhores, se houve 50 ataques a pessoas que apoiam o PT, houve um ataque que foi direto na barriga de Jair Bolsonaro. E esse ataque é muito preocupante para a nossa democracia. O ataque foi direto ao candidato. E mesmo assim, mesmo hospitalizado, mesmo não conseguindo ir às ruas, Bolsonaro conseguiu, através da rede que ele vem fazendo há mais de 4 anos, através das redes sociais, conseguiu atingir o eleitor brasileiro. E ele consegue conversar com esse eleitor, porque ele conhece as demandas desse eleitor. Porque se a gente for pegar o resultado das eleições no último domingo, ele conseguiu atingir a periferia aqui do Rio de Janeiro. Ele conseguiu atingir a maioria dos votos nas camadas mais pobres, nas camadas que, de acordo com a outra bancada, foi a mais beneficiada com o PT. Mas o discurso que chegou a essa camada mais pobre foi o discurso de Jair Bolsonaro.
Muito obrigado, senhora deputada. Apesar de todo o medo pela facada que empurrou eleitores para Bolsonaro, o medo levantado pela outra bancada, não é verdade que a população, apesar desse medo, votou no PT por 4 eleições seguidas e a voz do povo escolheu o PT como escolheria Haddad? E aí eu faço um elogio ao próprio PT. Se o PT trouxe democraticamente 4 anos de governo e foi eleito, conseguiu avanços sociais, até mesmo na educação, essas pessoas agora têm mais acesso ao ensino, essas pessoas agora têm mais acesso a uma política efetiva e uma democracia efetiva. Se nós estamos conseguindo construir uma democracia e essa democracia agora consegue até prender um ex-presidente, essa democracia está madura, está conseguindo atingir uma maturidade e está elegendo Jair Bolsonaro, como conseguiu no último domingo 43 milhões de votos. O meu segundo ponto é que o PT ele tenta a todo momento desconstruir a imagem de Jair Bolsonaro. Há uma falácia, a falácia do espantalho que o PT constrói sobre a imagem não só do Bolsonaro, como do eleitor do Bolsonaro. E aí a Eliane de Oliveira, que é uma jornalista, ela fala que é a desconstrução imagética do outro. É falar, olha, aquela massa ali de pessoas é daquela forma. Aquelas pessoas são homofóbicas, são machistas. E começaram a criar uma desconstrução da imagem de Jair Bolsonaro porque o PT não consegue discutir propostas. E quando a gente assiste o debate eleitoral, vira muito mais um debate tentando destruir a imagem de Jair Bolsonaro do que discutir propostas, do que discutir tudo aquilo que foi feito durante os anos de PT e que a população agora já provou, através das urnas, que o antipetismo consegue ser mais forte até mesmo que Jair Bolsonaro. Muito obrigado, senhora deputada. Eu agradeço pelo elogio anterior. A senhora falou que o PT ajudou a fortalecer muito a democracia, inclusive ao ponto que ela está hoje. Mas isso não é contrário ao ponto da primeira oposição que nos traz que a democracia estava enfraquecida justamente por causa do PT? O PT, na verdade, construiu uma imagem do Bolsonaro que acabou trazendo a antidemocracia ao Bolsonaro, a figura de Jair Bolsonaro, tentando enfraquecer ele. Entretanto, ele está querendo, apesar de ele questiona a urna eletrônica, se ela funciona de fato, mas ele não questiona e não quer dar um golpe, ele quer ser eleito democraticamente porque ele acredita na força que ele tem popular. E aí eu continuo o meu discurso falando das próprias alianças do PT, porque o deputado que me antecedeu, ele fala sobre a bomba, né, que a gente não sabe como vai ser, mas a gente não sabe nem como vão ser as alianças que o PT vai fazer no segundo turno. A gente já sabe quem vai ser o ministro da Economia do PT, a gente já sabe quem vai ser o ministro da Economia do Bolsonaro, mas a gente não sabe quem vai ser ainda do PT, porque o PT insiste em fazer alianças com outros partidos. O PT não conseguiu, de fato, fazer uma autocrítica. O PT continua na velha política e o brasileiro quer uma nova política. O brasileiro quer arriscar no novo do que continuar no retrocesso que o PT trouxe. E o poder do povo precisa ser escutado. E aí eu trago o meu terceiro ponto, que é a esquerda precisa aprender a ser oposição. Ela precisa aprender que o PSDB, que fez alianças com vários partidos, só conseguiu 5% dos votos. Mas o Bolsonaro, com uma nova política e uma nova cara à democracia brasileira, conseguiu ganhar tantos votos. Ele se aproximou do eleitorado e conseguiu fazer com que a sua proposta de governo se mantivesse e ele continuasse com Paulo Guedes, não ficasse fazendo alianças escuras como fez o PT ao colocar, por exemplo, Temer. Eles falam tanto da oposição de ideias entre o vice do Bolsonaro e ele, mas esquecem de Dilma, não falam de Dilma. E é esse o problema do PT. O PT não esconde o tempo todo Dilma, fala de Lula, mas não fala de Dilma. O PT fala lá no interior do Brasil, fala para as pessoas, porque no início da campanha, Haddad tinha apenas 6% dos votos. Haddad conseguiu angariar mais votos porque começou a falar Haddad é Lula, Haddad é Lula, Haddad é Lula. Porque as pessoas confiaram no Lula, mas quando foi Dilma, as pessoas não confiaram nela. As pessoas sabem dos problemas de Dilma. E o próprio PT esconde Dilma. Porque o PT tem medo. Porque Dilma não conseguiu se eleger nem para senadora, não conseguiu ficar nem em segundo lugar em Minas Gerais quando se elegeu. Porque o golpe provou-se que não foi golpe, foi democracia. E a resposta o povo deu nas urnas. A resposta o povo vai dar no final do mês, quando eleger Jair Bolsonaro.
Lula deu declarações também que foram antidemocráticas. É só lembrar daquela famosa entrevista de Lula em 1978 ao Playboy, falando que Hitler era um grande líder. Jair Bolsonaro pode mudar também de opinião. Não é pra gente pegar frases desconexas de Jair Bolsonaro e destruir a imagem dele. Nós precisamos fortalecer aquilo que o povo quer. E o povo quer Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Mas eu gostaria agora de chamar o whip do governo para fechar o debate pelo lado do governo. Boa tarde a todos os presentes, bancada de defesa, oposição, plateia que veio aqui nos prestigiar e mesa discadora. Meu nome é Isabela Refkalevski e estou aqui para falar para os senhores por que a bancada da defesa foi a vencedora desse debate. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas ressalvas a respeito do que a deputada Luísa disse. Primeiro ponto, ela disse que o Jair Bolsonaro ele conversa com o eleitor e ele atinge o eleitor. Por alguns pontos aqui. Primeiro, ele foi responsável pela disseminação das chamadas fake news. Ou seja, ele conversa com o eleitor, mas será que é falando a verdade? Ele conversa com o eleitor, mas será que é divulgando informações falsas? E segundo, como ele conversa com o eleitor pelo WhatsApp, porém ele se recusa a ir a um debate na televisão contra o outro candidato Haddad? Porque isso não me parece que ele está muito se colocando à prova para realmente discutir e mostrar para o eleitor o que ele tem de proposta. Segundo, ela trouxe aqui que a facada no Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia. E quando houve o ataque à carreata do Lula, que estava passando lá pelo Sul, e ocorreu o apedrejamento dessa mesma carreata? Porque esse tipo de manifestação violenta aconteceu para ambos os lados. O terceiro, ela questionou as alianças que o PT fez ao longo do seu governo. Porém, que é verdade, como o deputado Gabriel Guia disse, é que o PT ele sabe se articular para promover um consenso entre as diferentes ideias que existem no panorama. E justamente em um momento de tanta polarização, nós precisamos que o PT, pois ele sabe dialogar com o outro lado, para assim chegar a um consenso, ter a devida governabilidade, é isso sim que nós precisamos. E, tocando no último ponto que ela disse, eu pergunto, Jair Bolsonaro representa a nova política? Jair Bolsonaro que está há 30 anos na política e aprovou apenas 2 projetos de leis? Jair Bolsonaro que colocou os seus filhos para a política e ao longo de todo esse tempo foi sustentado pelo povo brasileiro com seu salário, que votou pelo aumento do seu próprio salário. Ele não é a nova política. A nova política, sim, é Fernando Haddad, porque ele reconhece os erros que o PT cometeu, ele reconhece os erros da sua candidatura que ele teve inicialmente, voltou atrás, está buscando consenso e no momento de polarização, ele é sim a nova política que nós precisamos, porque o PT dessa vez está disposto a acertar. Por favor, senhora. Deputada, a governabilidade do PT foi por compra de votos comprovada. Como que agora, com o Congresso todo fragmentado, a maioria pro Bolsonaro, como que ele vai fazer essa governabilidade, esse diálogo? Obrigada, senhora deputada. Eu vou entrar aqui, então, num ponto. Vamos supor que o Fernando Haddad ele não vai ter governabilidade. Isso ainda seria melhor do que o Jair Bolsonaro ser eleito com a bancada do PSL o apoiando e ele ter carta branca para tomar as decisões que ele quisesse. Porque o Jair Bolsonaro não vai ser obrigado a discutir, a debater. E o Fernando Haddad vai. Bom, eu vou aqui abordar agora um pouco mais do que foi falado no nosso debate. A deputada Emanuela falou muito sobre a corrupção e sobre como o PT ele mostra que a lei não está sendo cumprida. Porém, a primeira bancada da defesa trouxe muito bem que, na verdade, a corrupção é estrutural no Brasil. Tanto que o PP, ex-partido de Bolsonaro, também foi investigado na Lava Jato, inclusive com número de pessoas muito mais do que o PT. E o próprio PT, ele se deixou investigar. Por isso que o ex-presidente Lula, ele está preso hoje em dia. Portanto, o PT mostra que a lei, sim, pode ser aplicada. Ela criticou o PT por ter ajudado o grande capital. Porém, não é isso que o Bolsonaro supostamente diz que vai fazer? Ajudar o grande capital? Bom, digamos, uma parte dele diz que sim, porém, ele também às vezes diz que não. Então, vamos avaliar isso. E por outro, ela disse também que a população vota com a percepção que ela possui. Mas essa percepção, o senso comum, não necessariamente está certa. E a gente aqui no debate tem que avaliar racionalmente os dois lados. Bom, continuando. O deputado Luca baseou praticamente todo o seu discurso no fato de que o PT gerou problemas e de que o Jair Bolsonaro teria maior governabilidade e poderia melhorar a economia e relações internacionais do país. O que foi muito levantado pelas 2 primeiras bancadas. Quem teria melhores propostas para a economia e para as relações internacionais do país.
Porém, o que o deputado Gabriel Guia veio trazer aqui é que, se Jair Bolsonaro for eleito, não importa quem teve as melhores propostas para as relações internacionais nem para a economia. Porque, primeiro, Jair Bolsonaro está questionando as estruturas e as instituições democráticas do Brasil como um todo, que são o que legitimam o poder do presidente. E, segundo, ele possui tantas divergências internas que é impossível nós prevermos o que Jair Bolsonaro vai fazer durante o seu governo. Portanto, não importa nesse momento exatamente quem tem as melhores propostas. O ponto é, Jair Bolsonaro mostra uma incerteza muito grande e questiona as próprias instituições democráticas do Brasil. Portanto, ele não deve ser considerado em momento nenhum. Nós nem precisamos discutir quem tem as melhores propostas, porque Jair Bolsonaro ele não apresenta nem mesmo uma solidez dentro da sua própria chapa. Bom, vou trazer aqui mais alguns pontos que a bancada da defesa trouxe. O primeiro foi o ponto que o deputado Gabriel Guia trouxe sobre learning e flip-flop. O PT, de fato, teve uma experiência muito grande enquanto chefe do Poder Executivo, como 2 mandatos de Lula e 1 mandato de Dilma. O próprio PT aprendeu que não se deve colocar um vice que possui uma ideologia muito diferente que discorda do seu presidente, porque o PT viu o que aconteceu com isso. E Jair Bolsonaro não, porque ele cometeu um erro que o próprio PT, sim, ele cometeu, de ter colocado Michel Temer como vice da Dilma. Porém, o PT aprendeu com isso e Haddad, por ser muito mais moderado dentro do próprio PT, ele também está vindo para o centro. E é justamente, como o deputado Gabriel Guia disse, nessa conjuntura política que nós temos, de tanta polarização, o que nós precisamos é alguém que venha para o centro e não seja extremista. A bancada da oposição disse que foi o PT que causou essa polarização. Essa polarização foi causada por diversos motivos, mas independente do PT ter causado ou não, o PT é o único que pode resolver, porque o Bolsonaro só vai aumentar esse extremismo. Considerando que, após os discursos de Bolsonaro, em que ele atacava diversas minorias, dizia que as mulheres mereciam receber menos do que os homens, começaram a ocorrer diversos ataques de ódio que a bancada da defesa trouxe. Portanto, Bolsonaro apenas piora essa polarização. Se nós queremos revertê-la, independente da causa, precisamos votar em Haddad. Sim, senhor deputado. Deputada, a senhora insiste que o PT está estagnando para o centro. Então, por que ele fala em conseguir conquistar uma massa de milhões de pessoas que estão insatisfeitas e não conseguem votar no Bolsonaro, mas não se sentem seduzidas pelo PT? Obrigada, senhor deputado. Bom, isso vem muito por alguns pontos. O primeiro deles é como o deputado Gabriel Guia trouxe sobre a cortina de fumaça. Que o Jair Bolsonaro, ele se utiliza de pontos de discussão moral, ou seja, será que deveríamos aprovar o casamento entre homossexuais? Será? E o aborto? E traz diversos dilemas morais para poder ganhar voz em meio à população, para poder angariar esses votos. Sendo que na prática, não é com isso que o presidente do executivo deveria se importar. Portanto, ele traz como uma cortina para que a população pense apenas nessas grandes questões polêmicas e nem venha a ler o plano de governo dele, nem venha perceber todas as inconsistências que existem dentro da sua própria chapa. E a bancada da oposição até mencionou aqui que o PT chama os outros de fascistas, que o PT não gera o diálogo. Porém, o candidato Jair Bolsonaro, ele que não vai aos debates, o candidato Jair Bolsonaro, que muitas vezes chama os seus opositores de petralhas, de feminazes, e os eleitores do Jair Bolsonaro, que também atacam os outros, que matam pessoas com crimes de ódio. Essas são as pessoas que não estão querendo diálogo no país. Não é o PT quando diz que o Bolsonaro ele é fascista, por ele ter um viés autoritário. Portanto, eu digo aqui para os senhores, independente de quem tem as melhores propostas, se Jair Bolsonaro for eleito, o Brasil vai perder de qualquer jeito, porque ele questiona as instituições democráticas e por causa da inconsistência e da incerteza de sua chapa. Muito obrigada. Mas eu gostaria agora de chamar o whip da oposição para fechar o debate.
Boa tarde a todos, meu nome é Isabelle, eu sou aluna da Faculdade Nacional de Direito e hoje estou aqui para mostrar para vocês como a bancada de oposição ganhou esse debate, mostrando que sim, obrigado a votar entre o Haddad e o Bolsonaro, nós, enquanto cidadão brasileiro, votaríamos no Bolsonaro. Bom, a primeira questão que foi levantada nesse debate foi a questão da corrupção, que foi trazida pela primeira dupla, quando falaram que o partido do Bolsonaro é corrupto. Acontece que ocorreu um equívoco no caso de vocês, porque ele saiu do partido em questão e, além disso, agora ele foi pro PSL, que não é o PP, e ele jamais foi sequer acusado por corrupção. Ele não é investigado em nenhum caso de corrupção. Então, ainda que ele estivesse no partido corrupto, ele não é investigado por corrupção. Logo, essa tese se mostrou falha. Além disso, foi trazido que o PT permitiu investigações de casos de corrupção e respeitou a Constituição Federal. Senhores, isso não é mais que uma obrigação do PT. Por quê? Porque não é um mérito, não podemos tratar a obrigação como algo excepcional. Porque vivemos em um Estado democrático de direito, existe a tripartição de poderes, os poderes são autônomos, a investigação deve continuar. E é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro consegue convencer seu eleitor, inclusive apostando num programa eficiente de combate à corrupção. Bom, partindo para o segundo ponto, aqui houve umas enormes ladeiras escorregadias, eu vou explicar por quê. O primeiro foi, na verdade, um equívoco. Foi trazido que o PT olhou para o pobre com programas sociais como Bolsa Família. Senhores, lamento informar, mas Bolsa Família é do PSDB, não foi do PT. Mais do que isso, o alinhamento dos Estados Unidos faria cortar relações com a China e geraria uma crise econômica. Assim como o reconhecimento de Israel geraria um caos e crise econômica no setor de petróleo. Foi trazido pela bancada de defesa. Senhores, aqui está a ladeira escorregadia. Como não foi provado por que isso aconteceria, e muito mais que isso é uma política de medo. Porque você fala, olha, se fizermos isso, isso vai acontecer. Mas não tem evidência por quê. Primeiro, não existe embargo econômico entre Estados Unidos e China ou com seus parceiros. Tanto os Estados Unidos e China, eles comercializam entre si. Segundo, porque a questão de Israel gerar um caos ou algo nesse sentido também é uma falácia. Porque, na verdade, a crise econômica que os Estados Unidos tanto têm medo já existe. Ela veio dos 13 anos de governo do PT. Então, além disso, vocês colocam toda uma teoria em cima de Israel, sendo que diversos governos reconheceram Israel e mesmo assim não sofreram todo esse caos que os senhores acusam que iria acontecer. O terceiro ponto é o da política, mas não sei resolver o senhor, deputado. Muito obrigado, senhora deputada. Como foi bem trazido, Bolsonaro teria uma carta branca e para a política externa, Trump já colocou uma tarifa de 50 bilhões de dólares contra os produtos chineses. A China retaliou com mais 30 bilhões de dólares contra os Estados Unidos. A guerra está acontecendo e Jair Bolsonaro já se manifestou. Deputado, obrigado. Eu entendo o seu ponto. Apesar de retaliações, apesar de tudo isso que o senhor falou, os Estados Unidos ainda comercializa com a China. Os Estados Unidos não impõem sanção a quem comercializa com a China. Portanto, esse caos inteiro que aconteceria, que o senhor apontou, na verdade não acontece. E é, na verdade, uma ladeira escorregadia e, inclusive, essa crise econômica já acontece por causa do governo do PT de 13 anos. Agora, a questão política, que é fundamental aqui. Foi muito criticado o governo Temer e suas propostas. Senhores, o PT colocou o Temer lá. Era vice da Dilma. Foi o eleitor do PT que colocou ele lá. Essas reformas são ruins, dê crédito ao PT mais uma vez. Além disso, a divergência com o Paulo Guedes. Se eles divergem em algum grau, mas o Bolsonaro ainda assim o reconhece como alguém competente, confia nas suas propostas, isso quer dizer que existe diálogo. Vocês tanto acusam o Bolsonaro de falta de democracia, de liberdade, ou o que for, quando na verdade ele permite o diálogo com quem o assessora. Ele não abaixa a cabeça, mas ele conversa, ele dialoga, ele busca entender esse ponto. Bom, além disso, tem a questão do excesso de governabilidade seria ruim. Senhores, a falta de governabilidade pode ocasionar o impeachment, como aconteceu no caso da Dilma. A gente não quer mais insegurança jurídica. É isso que vocês estão pregando. Um quinto mandato do PT só geraria mais insegurança jurídica. Só agravaria essa crise que já vem se arrastando desde o governo da Dilma. Não é isso que nós queremos. Bom, além disso, tem a desconstrução imagética do outro, que é fundamental tratar aqui. Vocês muito tratam o eleitor do Bolsonaro como violento, falam, nossa, eles têm atos de violência contra o eleitor petista. Senhores, o Bolsonaro levou uma facada. Senhores, essa violência não é unilateral.
eleitores do Bolsonaro também são atacados, e muito mais do que atacados. Ataque não é só violência física. Ataque é quando você, petista, exclui seu amigo do Facebook e não permite o diálogo. Quando a gente não dialoga, a gente reduz essa pessoa e vê essa pessoa enquanto inimigo, enquanto ditador, enquanto fascista, a gente não permite dialogar com essa pessoa. Isso é uma lógica antidemocrática. Nós não podemos concordar com essa desqualificação do eleitor do Bolsonaro, porque é uma desqualificação da democracia. Porque a democracia também é dialogar, é conversar com o outro. E agora, a desqualificação do Bolsonaro. Foi trazido que o Bolsonaro faz muitas fake news, muitas mentiras, é um mentiroso. Senhores, isso é algo que acontece desde sempre na corrida eleitoral, na política. Por quê? Porque quem faz essas fake news não é o Bolsonaro, são seus eleitores. Assim como os eleitores do Haddad também fazem. Um exemplo disso foi, esses dias me mandaram uma notícia de que o Bolsonaro, uma corrente do WhatsApp, que o Bolsonaro ia impedir o atendimento de vítimas de estupro. Isso é uma mentira. E quando eu mandei isso pro meu pai, por descuido, para perguntar se era verdade, nós analisamos juntos e vimos que era uma fake news. Então as fake news são propagadas de ambos os lados. Bom, além disso, a questão da democracia. A voz do povo elegeu o PT em 4 eleições. É isso que o povo quer. Senhores, o povo não quer mais o PT. O povo está cansado. E a prova disso é o resultado das urnas. As urnas mostraram que o PT está na frente, que o povo se sente representado por ele. A democracia representativa está funcionando porque eles se sentem representados, eles votam. E se eles votam, é o que eles querem. Nós não queremos mais 13 anos de PT, nós queremos mudança. Se a gente não sabe o que está por vir, a gente prefere apostar para saber o que está por vir, porque estamos cansados do que nós já vemos. Votar no PT novamente, votar no Haddad seria na realidade um retrocesso. E esse retrocesso, senhores, nós não queremos. Por isso que sim, esta casa, tendo que votar entre o Haddad e o Bolsonaro, nós iríamos eleger o Bolsonaro, porque queremos mudança. Uma nova live. Deixa eu só falar de presidente. Muda Brasil! Muda Brasil! Pessoal que está aqui, pessoal que nos acompanha em casa, pessoal, nós vamos sair para deliberar. Vamos tentar ser o mais breve possível, mas tentaremos, acima de tudo, ser o mais parcimonioso possível. E daqui a pouco nós iremos voltar para anunciar os grandes campeões do Júri Debate. Muito obrigado.